porque hoje eu vou contar a história de uma seita vegana, trans, tecnoanarquista e nerd. Eu não sei nem o eu não sei nem o que isso assim, você vai ter que me explicar, porque, com essa definição eu não consigo nem traçar um perfil de quem são essas pessoas. Olá! Olá, gatas tristes, gatos tristes. Olha a minha camiseta, Olha o da merch. Agatha triste. Olha o merch. Eu avisei, eu avisei que eu faria isso. Mais uma Então, gente, brusinha. e se você ainda não comprou seu merch, você pode acessar o site da Montim, que é aqui, que está na descrição desse vídeo, e ir lá comprar. Tem caneca, tem garrafa térmica, tem coisa para camisetinha para pet, camisetinha para bebê, o barezinho do bebê, tem eco bag, tem camiseta, tem moletom, tem tudo, E é uma gente, para malha vocês. boa, gente. Essa aqui é maravilhosa, eu amei esse desenho. A malha boa é o que conta, gente, porque a gente é nós somos Sim. jovens senhoras, a gente tá na fase da malha boa, a gente gosta de uma camisetinha com a malha boa, sabe, não É, aquela que se malha desfaz boa. inteira, a malha boa. Pode lavar, tipo, pode pôr na máquina, pode pôr na secadora sem medo de ser feliz, tá tudo certo. Pode pôr na secadora? Aí eu pus. Eu não Tá sabia, normal. mas aí ó, tá aí atestada aí a qualidade da malha boa, eu Foi não sem querer, sabia. o que aconteceu é que eu fui para o Brasil e eu fiquei num desses apart-hotel, só que a lavanderia era comunitária, não tinha onde secar roupa, você tinha que pôr na É. lavadora. Eu me senti tão idosa, porque agora é tudo por aplicativo, aí você tem que pegar gente, eu só queria jogar minha roupa na máquina, pôr meu sabão em pó, ligar, tirar tipo, seguir com a minha vida, mas não. Você tinha que escanear o QR Code, aí você baixa o aplicativo, aí você valida o aplicativo, aí você valida o seu e-mail, aí você põe seu telefone, aí você põe seu cartão, aí você carrega o aplicativo, aí você escaneia o QR Code no QR Code da máquina e aí você lava a roupa. Eu fiquei tão cansada que eu só queria que aquilo acabasse, aí ela foi pra secadora mesmo. São soluções para problemas que a gente não tinha, né, a gente colocava ali uma ficha que você comprava no cartão. Nossa, eu nunca quis tanto uma ficha. Uma moedinha. É. Ou, gente, põe, sei lá, põe um leitor de cartão, sabe, põe lá, lavar Tão roupa, simples. qualquer coisa que não isso. "Omo, me ajuda". Omo, escute as senhoras, as jovens Nossa, não, senhoras. não, de verdade, eu estava o meme da Luana Piovani, sabe. Cara, me dava um trabalho. Tipo, dá muito trabalho. É que eu precisava muito lavar roupa, porque eu tinha acabado de voltar da casa do meu irmão na praia, a gente estava com um monte de roupa suja de areia. Precisava lavar, sabe, porque se eu tivesse a Uhum. opção de só lavar aqui na minha máquina, eu acho que eu tinha feito, é que não dava. Agora, Renata, você quer se sentir senhora? Senhora Ai, mesmo? mas Mais senhora? querer eu não Gente, quero, mas estamos aqui, né. essa história fez eu me sentir tão senhora. Porque o crime te fez sentir senhora? Essa história toda, essa gente me fez me sentir tão senhora, porque tem tantas coisas que eu não entendo, que é tão, assim, geração Z que eu não entendia mais. Eu não sei nem usar o aplicativo da máquina, eu já sei que essa história vai deixar, assim, eu me sentindo confusa. Gente, se você achou que o Bem-vindes era a única coisa Meu Deus. progressista, moderna que você ia ver hoje, não, gente, porque hoje eu vou contar a história de uma seita vegana, trans, tecnoanarquista e nerd. Eu não sei nem o eu não sei nem o que isso assim, você vai ter que me explicar, porque, com essa definição eu não consigo nem traçar um perfil de quem são essas pessoas. E, gente, não importa, assim, a sua ideologia política, sua religião, sua identidade, se você vive o suficiente, você vê, né, você testemunha parte de quem você é, do que você acredita, sendo usado para iniciar uma seita, né. É Sim. impressionante, e foi isso que aconteceu, gente, eu nunca tinha ouvido falar numa seita trans, numa seita vegana, numa seita tecnológica baseada em inteligência artificial, mas aqui estamos, aqui Assim, estamos.
Se a gente parar pra pensar que a gente já fez caso até de seita de legging, eu diria Pois que, é. assim, que ok, tá dentro da nossa área de expertise, né. Gente, pra quem não lembra desse caso, é o caso da LuLaRoe, que é uma empresa marketing multinível que meio que virou uma seita. O A link gente do fez um vídeo tá aqui episódio. embaixo, Ah, pra quem quiser é ver, muito quem quiser bom esse. relembrar. Mas, assim, uma Mas seita de leggings, assim, então, né, a vai gente tá falando saber, de né. merch, de lavar roupa, roupas já foram tema de seita, por que não o veganismo transanarquista da IA? Pois é. Gente, o nome dessa suposta seita é os Zizians. E eles estão muito falados ultimamente, porque essa história, ela começou lá em 2019, mas ela meio que estourou agora em janeiro. Foi agora que esse povo todo começou a ser preso de verdade, e tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe exatamente qual que era o objetivo, ou a visão desse grupo, mas a gente vai ficar sabendo porque todos os membros ou estão presos ou já não estão entre nós. Nossa, quando Então você me falou que era uma seita nova, eu não sabia que já estava nesse nível de prisão, assim, né, porque normalmente a gente vê, tipo, quando você fez o caso do Jared Leto, ou mesmo da Teal Swan, que é um caso que até hoje a galera vem, né, briga comigo por eu ter com a feito aquele gente, negócio. são casos que a gente vê os elementos de seita, a gente fala: "Vai dar ruim", mas É, ainda não tinham dado ruim, isso eu tô falando agora, tá, gente, vai saber quando vocês vão estar vendo isso, estamos aqui em 2025, esses é, casos que eu tô citando não tinham dado ruim a ponto de ter prisões e tal, né, então é. tá muito mais avançado do que eu pensava. Então, já tá avançado e assim, eu não gosto muito de jogar essa palavra seita e tem gente que tá usando a palavra seita de morte, sabe, mas eu acho que, os elementos, apesar deles não estarem completamente claros, eles estão aí. Com o decorrer aí do o desenvolver do processo, os julgamentos e tudo mais, vai sair mais documento do tribunal, eu vou ler, vou entender melhor qual que era a visão aí, a mentalidade do grupo e eu vou trazendo, atualizações aqui no canal para vocês. Por Mas, favor. por hora, eu vou dizer o que que a gente sabe, o que que o mundo sabe até agora dessa Thor, tá? Esse grupo chama The Zizians, né, os Zizians, porque a líder desse grupo é uma mulher trans chamada Zizla Sota. E ela é formada em ciência da computação pela Universidade do Alasca Fairbanks. Em 2013, ela morava em São Francisco, ela tinha se mudado para São Francisco. Faz E sentido, com TI, né, deve, tipo, ir para o Vale do exato, Silício. Hã. exato. E ela trabalhou ela estava tentando entrar aí no Vale do Silício, né, tentando uma boa, posição no Vale do Silício. E é importante dizer, gente, que essa é uma mulher extremamente inteligente, tá. Ela sempre foi, assim, super nerd, super estudiosa, super dedicada, entende muito de computação, entende muito de inteligência artificial, e ela começou um programa de pós-graduação que depois ela parou por razões pessoais. Ela trabalhou em startups, ela trabalhou na Oracle e na NASA. Uou. Ela chegou a estagiar na NASA, então é uma pessoa extremamente inteligente. Em São Francisco ela estava tentando ali uma posição no Vale do Silício, mas ela estava tendo alguns problemas que não eram profissionais, ela meio que não sabia. Sabe quando você é nova e você acabou de sair da faculdade, você tá meio perdida, você não sabe ainda, você não tem uma visão de futuro para o seu futuro? Então você não sabe se você quer começar uma grande carreira ou se você quer comprar uma bicicleta e viver no meio do mato. Você não sabe ainda o que que você quer da vida. Mas em São Francisco ela começou a estudar e se envolver com o movimento racionalista, que é uma tendência intelectual popular no Vale do Silício, que enfatiza o poder da mente humana, de ver a verdade clara, eliminar preconceitos e pensamentos ruins e melhorar indivíduos e a sociedade. Até aí tudo Então, bem. até aí tudo bem. Então, é meio que imagina que é uma filosofia que tenta melhorar a nossa vida através da lógica, de tomar as melhores decisões para nós mesmos e para o grupo. Uma coisa bem racional, É bem mais uma releitura do pensamento neoclássico, basicamente, né. o que tem tantas.
Mas, uma das coisas que os racionalistas também discutem, nesse meio, né, que ela estava discutindo bastante, é o futuro da humanidade no que diz respeito à tecnologia e à inteligência humana e artificial. Então, pelo que eu entendi, existe uma ideia de que nós iremos atingir um ponto na evolução de inteligência artificial que ela vai superar a humana. Então, é importante que a gente contribua para a inteligência artificial para que a gente, sabe, para que a gente eh, chegue nesse patamar de evolução. Tá, Mas também a gente tem que entender os riscos que isso traz. Então, muito se discute sobre inteligência artificial e como que isso vai moldar o nosso futuro. E às vezes começou a ler e comentar num fórum que chama Less Wrong. Esse fórum foi criado por um homem chamado Eliezer Yudkowsky, que é um pesquisador e escritor na área de teoria da decisão, ética e inteligência artificial. O Less Wrong se define como um fórum e comunidade online que visa melhorar o raciocínio, a racionalidade e a tomada de decisões humanas, com o objetivo de ajudar seus usuários a manter crenças mais precisas e atingir seus objetivos pessoais. Então é meio que vamos melhorar nós mesmos, o mundo, para sermos mais inteligentes, mais frios, mais lógicos, mais eficientes, tá. enfim. Eh, e ele então começou um blog. Desculpa. Aziz então começou um blog onde ela escrevia sobre tecnologia, programação, filosofia, racionalismo, cultura pop, esoterismo, anarquismo e veganismo. Algumas fontes Eclética ela. eclética, eclética. Algumas fontes descrevem o veganismo da Ziz como um veganismo extremo. A ideia de que todos nós estamos participando de um holocausto contra animais ao escravizá-los e matá-los para o nosso consumo próprio, para o nosso prazer. E ela chama, em vários posts, ela chama eh, pessoas que comem carne de comedores, monstros comedores de carne. Diz que a gente precisa aumentar a nossa visão altruísta para envolver todas as espécies da humanidade e que se esse tipo de altruísmo for ter que ser enforçado com força mesmo, com força física, com violência, é isso que a gente precisa fazer para, sabe, acabar com esse tipo de holocausto. É uma coisa, gente, que é meio começa na computação e na filosofia e meio que parte para algumas ideias que a gente não precisa debater nesse vídeo. Vale dizer que boa parte do movimento racionalista se afastou das Is justamente por essas ideias mais radicais ou bizarras, ou tipo, ela começava a viajar e entrar meio que na própria onda, sabe? Do quão inteligente ela era e do quão Eu acho maravilhosa a ideia que dela era. eu acho que sempre que você lança a frase, tipo, que a violência vai ser usada, tipo, "se necessário usaremos violência", eu acho que você já tá indo por um caminho errado, Você já tá indo por um caminho porque tipo, ok. Tipo, dos meios, os fins justificam os meios, entendeu? E porque daí aí você você entra numa. Não porque sabemos. você tá acusando a humanidade de massacrar e você está defendendo a violência, ou seja, você está defendendo igual o uso da força como uma medida justificável, que eu acho incoerente partindo do ponto de vista do que ela tá defendendo. Mas a É, minha militância vai parar aí, porque eu imagino que tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu só acho que é muito perigoso, sim. sempre que existe e eu não tô falando do veganismo não, tá gente, eu falo porque existe, por exemplo, o movimento feminista radical, que fala que os homens têm que ser contidos em campos de trabalho forçado, porque eles são violentos. Já ouvi isso, tá, de Eu nunca mulher. ouvi isso, eu Eu fico desesperada toda já vez que você fala. ouvi, e tenho amigas que vão saber, que são ouvintes que ouviram da mesma pessoa que eu, que podem atestar. Então, assim, sempre que alguém se sente confortável para falar sobre isso, o meu estômago embrulha. É, porque a gente sabe que vai dar errado. E a E que, gente, 2 erros não fazem um acerto. é.
É E a gente simples não tá numa assim. situação de guerra em que as coisas são, E sabe, extremos. não existem soluções simples para problemas complexos. Então qualquer pessoa que fala: "Ai, mas é só usar a for é só", Não é. você não está pensando do problema da forma correta. Então, Ah. eh, Mas uma outra, membro dessa seita, desse grupo, amiga da Ziz, é a Gwen Danielson, uma mulher trans também, estudante exemplar da Universidade Rice, que estudou engenharia elétrica, matemática e ciência cognitiva. Ela e a Ziz chegaram a morar juntas num barco, que a Gwen ou a Ziz tinha na Marina de Berkeley, onde elas aparentemente falavam em fazer uma espécie de frotas, de uma frota de barcos, onde os racionalistas pudessem morar e conversar sobre essas ideias racionalistas e sobre inteligência artificial e trabalhar dessa forma, como se fosse um grande campo de criatividade e desenvolvimento. elas eram casal, eram amigas ou a gente não vai Não, entrar? amigas. Pelo que a Amigas, gente tá, entende, amigas. Não tem nada que fale que elas eram um casal. entendi. 2 outras mulheres trans desse grupo, né, que começaram a ficar amiga da e é meio não é claro como que elas ficaram amigas, se foi só pela internet, pelo fórum lá, pelos blogs delas, ou se elas se conheceram de alguma outra forma. A gente não sabe exatamente como elas se conheceram. Mas 2 outras mulheres que entraram nesse círculo de amizade da Ziz que deu errado, foram a Emma Borranian, que era uma engenheira do Google, e a Alex Litton, que estudou matemática na UC Berkeley e na UCLA. Ou seja, todas essas pessoas, gente, todas essas mulheres são extremamente inteligentes e elas estão tendo conversas extremamente, assim, interessantes, intelectuais, mas nesse meio aí, alguma coisa começa a acontecer. É isso que a Renata estava falando. Você começa a se tornar um pouco O confortável demais com a ideia de que os é. fins justificam os meios e de que o uso de violência e o uso da força para enforçar o altruísmo é algo positivo no final. Então, a coisa começa a meio que desandar, né. Hum. E um artigo da Wired, que tá na descrição desse vídeo, foi a minha principal fonte para esse vídeo, diz que fica aparente que a Aziz queria atingir o papel de uma heroína, com um compromisso com um código moral inatacável. Ela ansiava por um apoio a esse código que a maioria dos humanos e os racionalistas, principalmente, não tinham a coragem moral para buscar. Ou seja, ela se via como alguém que precisava, que ia fazer algo pelo mundo que os racionalistas não tinham a coragem de fazer. Porque ela tinha uma moral mais elevada, ela tinha coragem de fazer. Então, obviamente não é sobre a causa, é sobre ela, né. Exato. E daí já começa a tomar uma forma de seita, né. Isso aí já tá a definição de rolê errado já. É. Falou dela falando que você tem que punir com força física quem come carne, e o meu alerta de rolê errado já apitou, assim, falei: É, "Gente, não, e olha quando o alguém rolê começa a se errado". ver como moralmente superior e começa a juntar as ideias de que: "Não, eu sou moralmente superior, eu consigo fazer o que deve ser feito pra resolver esse problema", daí você já fala: "Mano, As definições de rolê errado ai, foram atualizadas. ai mana, para amiga, É. apenas pare". Eh, então assim, o grupo tentou instalar uma nova tecnologia mental, como eles descrevem, para libertar suas mentes das convenções sociais tradicionais. E eles começaram a se vestir de preto e começaram a identificar sua filosofia de vida como anarco-transhumanismo vegano. Meu Deus! Transhumanismo porque era uma junção entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Anarco-transhumanismo vegano. Exato. Ok. A Ziz se auto-intitulava uma Sith vegana, tipo, do Sith mesmo, do Star Wars. Que ela falava que eles fazem exatamente o que eles querem, no fundo. E ela achava que ela era Mano, essa. era uma seita baseada em Star Wars. É uma seita gente, entendeu? Vocês estão se sentindo velhos já? Porque eu tô Nossa, me sentindo gente. a idosa. Do you feel idosa? I feel idosa. I feel idosa.
Meu Deus. A Gwen também desenvolveu uma teoria psicológica elaborada em torno dos hemisférios cerebrais. Ela dizia, basicamente, eu tô tentando resumir muito, porque eu li e meio que entendi, meio que não entendi também, foi que nós temos 2 hemisférios cerebrais e que você tem um bom e um ruim, um masculino, um feminino, um assim, um assado, e que você pode meio que dormir desligando um hemisfério enquanto o outro fica acordado. E que em raros casos o nosso cérebro, né, carrega essa dualidade, então, um bom, um Sim, ruim, sim, um mas masculino, não, não, isso não. mas ela Isso é disse coisa da que cabeça dela, né. sim, ela Ah, tirou tá, ela tá. fez uma teoria, é a teoria psicológica que ela elaborou aí, que ela Tá, tá, entendi, desenvolveu, tá. entendi, tá bom. Ela tinha estudado, desenvolvimento cognitivo, Não, então ela porque assim, sabe, é né. fato que a gente tem um hemisfério cerebral que quando ele é mais ativo, eu não sei se é mais ativo ou não, a gente essas teorias estão sempre evoluindo, mas a gente tem um hemisfério cerebral que é responsável por impulsos mais criativos e outro que é responsável pelo raciocínio lógico, tanto que falam que não sei se é verdade, se já foi desmentido, porque eu li isso há muito tempo, Eu acho que já foi falam que desmentido. porque falam que, por exemplo, normalmente quem é canhoto é mais artístico, quem é destro tem umas teorias, assim, tinha. Não sei Tinha nem essas é o que você teorias. falou, eu não sei nem se isso ainda se aplica, Pelo que eu li, já mas nem isso se de um aplica não? mais. Ah, então tá, É. porque faz muito tempo gente, eu fiz pós em 2017 e eu Ah. estudei psicologia da comunicação em 2011, então faz muito tempo e eu não me atualizei. Mas ela Uhum. falar de um hemisfério bom e um ruim, um Um masculino e masculino, um um feminino, feminino, é. gente, isso não tem Então absolutamente nada a ver com nada. e daí é óbvio que, assim, você tem um bom e um mal, e daí, em raras ocasiões, uma pessoa pode ter ela pode ser uma pessoa duplamente boa, que é quando você tem os 2 hemisférios bons. Adivinha quem tinha esses 2 Ah, claro hemisférios que é bons? ela, né. A Ziz, a Ai, meu líder, Deus, que coincidência. Ela né. também era a reencarnação de Cleópatra, né. É. E assim, gente, a gente ri, mas porque é muito engraçado mesmo. Não, Mas e porque é sempre a me gente, toda seita é a mesma toda a coisa. mesma Toda coisa. seita é a mesma coisa. É a Jaré Leta. Aí. Ela é sempre: "Nossa, eu sou muito especial, me segue. Deixa eu te falar, assim, como eu sou especial que eu vou mudar o mundo, relaxa, confia". Mas, a gente ri porque é engraçado e porque é a mesma coisa e tal, mas se você for parar pra pensar, são 4 mulheres trans. Mulheres trans normalmente e essas mulheres trans são extremamente privilegiadas em termos de dinheiro e de educação, tá. Todas elas vêm de classe média alta, todas elas frequentaram boas escolas, ganham muito dinheiro, trabalhando no Vale do Silício, elas têm boas posições. Ou fizeram bons estágios, que nem a Ziz estava morando num barco com a Gwen pra economizar aluguel e tal, enquanto ela estava se posicionando, mas ela não estava sem opções, ela podia simplesmente conseguir um emprego e trabalhar das 9 às 5 como qualquer outra pessoa. Mas ela estava meio perdida. Mas, assim, são mulheres extremamente privilegiadas em termos de dinheiro, de oportunidades, mas também, sendo mulheres trans, elas passam por algumas coisas que a gente não passa, né. Elas passam por, preconceitos e Claro. rejeição da família e da sociedade, Principalmente no Vale do Silício, que é um ambiente extremamente masculino, machista. E extremamente assim tóxico, dizem, né, não sei, nunca fui, mas, e ele assim, tem uma pensa que reputação, né. quando você é jovem, tudo é essa coisa dessa geração nova, né, que nem a gente fala assim: "Ah, não entendo essa geração nova". Então você é meio que, dismissed, assim, você é meio que: "Ai, você não é trans, você é só isso é coisa da sua cabeça", entendeu? Porque essa geração agora toda é trans, então você é meio que desqualificado ali pela sua juventude, pela sua inexperiência, pelo seu privilégio, por qualquer coisa. Então, eu acho que elas meio que encontraram uma nas outras, elas encontraram comunidade. Que é o que a todo mundo é atraído quando você fala de seita, né, ninguém entra numa seita, você entra numa comunidade, você entra num grupo que acredita no que você acredita, que pensa o que você pensa, que tem uma visão de futuro igual à sua, então, você se sente parte de alguma coisa especial.
E eu acho que foi isso que aconteceu, né. E quando que começou a dar errado, né? Começou a dar errado em 2019, num acampamento no norte da Califórnia, quando 2 grupos era um acampamento, sabe esses lugares, assim, ao ar livre que tem retiro, convenção, essas coisas, as pessoas têm festa da firma, Sei, conferência da sei. É tipo esses firma. centros de convenções mesmo, né? É, só que era tipo um acampamento, era ao ar livre, Tá, tipo como se fosse um lugar para fazer retiros e tal. E tinha dois grupos que estavam nesse acampamento nessa época, nesse dia. Um desses grupos eram 18 crianças que estavam fazendo um curso de ar livre ao ar livre, e o outro grupo estava ligado a uma organização sem fins lucrativos chamada Centro de Racionalidade Aplicada, e que faz parte de um grupo e um instituto de pesquisa de inteligência de máquina, que esses grupos são ligados àquele pesquisador, o Eliezer Yudkowsky, que eu falei antes, tá. que era o dono do fórum em que a Ziz estava comentando. Então, a Ziz e essas mulheres trans que estavam com ela, a Gwen, a Alex e a Emma, elas estavam envolvidas no projeto racionalista, ali no movimento racionalista, elas estavam comentando nos fóruns do Eliezer, né, no fórum Less Wrong, e elas estavam envolvidas nesses grupos do Centro de Racionalidade Aplicada e tudo mais. Nesse dia, em 2019, elas foram protestar porque, esses grupos do qual elas faziam parte, e o Eliezer em si, dizendo que ele tinha pagado suborno e que ele tinha feito ele tinha pagado suborno para encobrir casos de violência sexual, de assédio sexual e de discriminação contra mulheres trans. Na Então, comunidade? na comunidade. Então, aparentemente elas se envolveram com esses grupos, e dentro ali aconteceu alguma coisa nesses grupos que fez com que elas, acreditassem que ele estava usando dinheiro de doadores, que elas eram, para pagar suborno e encobrir esses casos de assédio sexual e preconceito e discriminação contra mulheres trans. Então elas foram protestar isso naquele acampamento, né, Tá. no retiro aí desses grupos. E e elas foram protestar usando capas pretas, máscara de Guy Fawkes, tipo, bem Ai, que 2012, basic. bem basic, achei bem basic. Não, Foram bem basics. bem Mas elas basic. bloquearam, elas para protestar, elas bloquearam a saída desse acampamento. Tá. Alguém do acampamento viu, alertou a polícia, e quando a polícia chegou lá, eles tinham sido informados de que uma das pessoas protestando estava armada e que tinha um quinto membro do grupo solto na propriedade carregando uma machadinha. Meu Deus! Então, a polícia nesse momento não sabia, lembrando, tem 18 crianças nesse acampamento. Tá? Então, a polícia nesse momento não sabia se eles estavam lidando com uma manifestação pacífica, um sequestro ou uma daquelas coisas que acontecem a cada 2 dias nos Estados Unidos, que É, alguém entra num então. lugar atirando em todo mundo, entendeu? Não, eu imagino que pra polícia deve ser, tipo, mais um atirador doido, né. Exato. Então, e eu acho que eles foram informados sobre isso, não foi maldade de quem informou a polícia. Eu acho que realmente as pessoas tinham se assustado e acreditaram que uma das pessoas estavam armada, viram alguma coisa, enfim. As 18 crianças e os professores se abrigaram em prédios na propriedade. Uma equipe da SWAT foi chamada e ajudou na evacuação segura das crianças em um veículo blindado. Meu Deus, não, deu pra ver que foi levado a sério, pelo menos Foi não dá levado a pra dizer que não sério. leva As 4 manifestantes se recusaram a cooperar com a polícia, gritando que eles eram traficantes de pessoas escravizadas e nazistas, e quê? elas apenas gritaram para os policiais que eles eram traficantes de pessoas escravizadas e nazistas, e que elas não iam cooperar com eles.
Então, obviamente, as manifestantes foram transportadas, algemadas, né, transportadas para um centro de detenção nas proximidades de Santa Rosa, na Califórnia. E com a ajuda de um helicóptero, a polícia passou horas vasculhando o complexo, que tem cerca de 200 acres, em busca do tal quinto manifestante armado com a Da machadinha. machadinha. Pois é. No final das contas, eles descobriram que era um homem da manutenção do acampamento que estava realmente carregando um machado. Ele só queria cortar uns cabos. Pois é, mas na hora do desespero, quem ligou pra polícia achou que fosse um manifestante, porque de repente a roupa dele era preta, alguma coisa do gênero. Faria sentido, né. Ah, eu acho que na hora do susto, gente, você vê uma pessoa caminhando com machado, você grita pra polícia, você Se fala: eu "Não moro sei nos quem é esse". Estados Unidos e eu vejo um doido correndo com uma machadinha, eu vou ligar pra polícia, você nunca Eu sabe. também. Eu, hein. Aqui eu acho que é um lenhador, mas nos Estados Aqui sim. Unidos eu já ia ligar pra Aqui polícia. eu saberia que é o cara da manutenção. Ele provavelmente ia dar bom dia e reclamar do tempo. É, aqui também. As manifestantes também não estavam armadas, tá, gente? Isso foi uma informação falsa, foi um rumor. Então as 4 foram presas e elas se recusaram a cooperar com a polícia na delegacia também. Elas recusaram inclusive a dar o nome delas. O que significa que elas foram identificadas pelas impressões digitais. O que significa que todo o processo, todos os documentos, as visitas no tribunal, o juiz e tudo mais, usaram o nome morto dessas mulheres, porque elas ainda não tinham alterado a documentação delas no processo de transição. Então, e isso virou parte central da história, da narrativa delas, né. A polícia dizia que não sabia que essas mulheres tinham transicionado e que elas eram mulheres, e quando eles identificaram, veio o nome morto. Muitos artigos ainda usam o nome morto dessas pessoas. Inclusive, eu queria pedir desculpa se eu tô usando o nome morto, porque eu tô usando o nome que eu vi nos artigos. Os que era claramente o nome novo da pessoa, eu tô tentando usar. O que é claramente o nome morto, eu não tô usando. Mas assim, a polícia não sabia, porque eles também estavam de capa e máscara, se recusaram a cooperar, tiveram que ser jogada no chão, tiveram que ser pega à força, enfim. Mas isso virou uma narrativa, porque elas disseram que elas foram torturadas e discriminadas e que elas foram subjugadas a todo tipo de preconceito e agressão nas mãos da polícia, e que era um absurdo a juíza, inclusive, ter usado o nome morto delas e não sei o quê. Então, mas assim, era o nome legal delas naquele momento, porque elas ainda não tinham transicionado. E elas se recusaram a cooperar com a polícia, então tudo foi feito pelo nome morto. É uma situação em que ninguém tá certo e ninguém tá errado, é uma É, situação péssima. Mas mas aí a assim, gente tá a gente falando também não também sabe exatamente é. o quão truculenta foi a polícia, porque Então, elas dizem que elas foram torturadas, que elas ficaram sem medicamento, sem comida, que elas foram, sabe, que elas ficaram nuas por horas. Só que não tem nenhuma evidência disso, que não vai ter, né, porque a polícia, se fez, vai encobrir. Mas é uma história de vitimização, que se repete em toda a saga da seita. Então chega tá, uma hora que você fala: "Amigas, tá todo mundo te vitimizando ou você tá", entendeu? É muito tá, difícil, porque entendi. também tem essa questão. A gente sabe que policiais, né, dependendo de quem eles são, eles não vão levar questões trans a sério, eles não vão tratar mulheres trans com respeito, a gente sabe que isso existe. Então fica essa, a gente não sabe quem tá Mas aí a certo, gente quem tá também não errado. sabe se não são, tipo, pessoas numa posição de privilégio falando: "Ai meu Deus, como assim a polícia está me tratando como qualquer pessoa? Porque, gente, Ai eu nossa". imagina, no lugar da polícia, você sabe que tem 18 crianças no acampamento, você não sabe se é um sequestro, se é um tiroteio, se é uma manifestação pacífica, você tenta se aproximar dos manifestantes, elas falam que vocês são traficantes e nazistas, são É, super agressivas com a polícia com medo, achando que tem gente armada no acampamento, precisa lidar com essa situação. É uma situação em que os 2 estão errados, os 2 estão certos, é. é um É ponto uma de situação vista impossível, é. diferente, é impossível. Eu não sei nem como, explicar o meu ponto de vista, mas eu acho que é uma situação impossível. Bem, elas foram soltas,
por fiança e rapidamente se colocaram no papel de vítimas, dizendo que elas estavam lutando contra o abuso sexual de menores. Agora mudou, agora o abuso sexual é contra menores, e que elas não sabiam que havia crianças no local, e que tudo isso era uma perseguição maliciosa da polícia. Elas também É, eu acho que alegaram. assim, já mudou a história, já perdeu a razão já, não era o abuso, tipo, dentro da sua comunidade, cometido pelo dono do fórum, Então, e é por isso que aí? eu falo, tem umas e É, essa história de vitimização, de "Ai meu Deus, está todo mundo contra mim porque eu sou trans", é uma história que elas carregam por toda essa narrativa, elas carregam por toda a história do grupo, e a gente não sabe mais se a gente acredita, porque a gente vai ver o que elas fizeram aqui. tá, Por conta da pandemia, o processo todo estagnou. Mas elas foram banidas das organizações racionalistas ligadas ao Eliezer e proibidas de participar no fórum Less Wrong. Nisso, um site chamado Zizians.info apareceu, alertando as pessoas para esse grupo de mulheres trans que seriam uma seita e uma ameaça, né, que ameaça a segurança dos racionalistas. E então foi aí que elas começaram a ser chamadas de Zizians, porque elas andavam com a Ziz. tá. Elas estavam, então, oficialmente ostracizadas do movimento racionalista, mas elas tinham atraído a atenção de racionalistas que concordavam com as suas ideias. Muitas dessas pessoas, pessoas trans não binárias ou, enfim, pessoas que estavam ali passando por um processo de transição. Em 2021, a Gwen Danielson não apareceu em uma audiência e o advogado dela disse que ele acreditava que ela tinha tirado a própria vida. E Meu ninguém Deus! nunca mais, assim, em termos legais, ninguém sabe onde essa menina tá. A gente Sério? ninguém sabe. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas assim, Hã. legalmente falando, ela é uma pessoa que a gente não tem nenhuma informação. Aí ela nunca mais Nossa, apareceu. gente. Em 2022, a irmã da Aziz telefonou para a guarda costeira dizendo, e isso é uma coisa interessante, ela não disse que a irmã dela tinha caído no mar, ela disse: "Meu irmão caiu no mar enquanto nós estávamos a bordo do barco tal na Baía de São Francisco". E a guarda costeira procurou durante a noite inteira. Eles só suspenderam eles chegaram a assinar, tipo, exhaustion waivers, que é tipo quando você passa de tantas, tantas horas e você tem que assinar um documento falando: "Eu aqui sob livre espontânea vontade quero continuar as buscas, mesmo estando exausto". Exausto. Eh, e eles continuaram as buscas e eles só suspenderam as buscas depois que ficou claro que ela não poderia ter sobrevivido tanto tempo na água naquelas condições. Então ela foi dada também como morta. Nossa, gente. Uhum. A Emma Borenian, ou Borhanian, e a Alex Litton, que eram as 2 outras manifestantes do acampamento, se mudaram para uma propriedade em Vallejo, no nordeste de São Francisco. E essa propriedade, ela pertencia a um cara chamado Kurtz Lind, que era, tipo, ele pegou vários trailers e vários containers e reuniu, tipo, gente, músico, artista, gente, assim, que não tinha muita grana pra ficar ali na propriedade dele e criar a arte deles e ficar de boa ali, entendeu? Enfim, gente, então nessa propriedade elas moravam num trailer e esse trailer era frequentado por pelo menos mais 2 membros do grupo, incluindo uma mulher loira e uma pessoa chamada Suri Dao, que se define como bigênero. Esse trailer tinha sido alugado pela Gwen, que agora tá desaparecida, né, Ah, antes dela sumir. aparentemente tirou a própria vida, e ninguém tinha pagado o aluguel durante a pandemia inteira. Então o proprietário, né, o Kurtz Lind, ele processou o grupo e conseguiu uma ordem de despejo, além da ordem de pagamento de $60.000 em aluguel Uh, atrasado.
2 dias antes delas serem despejadas, né, do grupo ser despejado, as 2 atraíram o proprietário, né, o Curtis Lind, dizendo que tinha um vazamento de água que ele precisava consertar. Quando ele entrou no trailer, ele foi esfaqueado 12 vezes com facas de cozinha. É bizarro, porque a pessoa prega igualdade, prega o racionalismo, mas vai lá e mata o maluco porque ela está devendo aluguel, né. Não, deixa eu te falar, ele não morreu. Ele foi esfaqueado 12 vezes, incluindo no olho. Ele perdeu um olho. Não satisfeitas, a Alex perfurou o ombro dele com uma katana, uma Uma espada uma japonesa! espada de samurai. É katana ou katana? Katana. Katana. Da onde eu tirei katana? De De que repente por causa da Kitara de Mortal Kombat? enfim, uma katana. Meu É. Deus! Uhum. Aparentemente o vizinho, né, um dos moradores ali dos trailers da propriedade, abriu a porta, ele ouviu alguém batendo na porta, quando ele abriu a porta, estava o Curtis com a espada ainda no ombro, Faca no olho. jorrando sangue, falando: "Pelo amor de Deus". Só que o Curtis, ele não era um homem, ele é um homem mais velho, ele já tinha ali os seus 70 anos. Então, ele é um homem, né, que tem propriedade, que lida com muita gente, ele estava armado. E para se defender nesse em que ele tá sendo esfaqueado e espadado, empalado, ele puxou uma arma e atirou, e matou a Emma. E feriu a Alex. A Olha, Alex então, eu acho que assim, se você dá 12 facadas em alguém e a pessoa atira em você, gente, eu acho que não you existe uma saw that coming. definição, eu acho que a definição de autodefesa poderia ter sido baseada nesse caso, Pois sabe. é. Tipo, a lei de autodefesa escrita, gente, pelo amor de Deus, não tem nem o que É. falar. A Alex e a Suridal, e eu tô falando a Suridal porque ela usa os 2 pronomes, foram acusadas de tentativa de homicídio e, obviamente, elas se defenderam dizendo que o Curtis tinha assediado e atormentado elas por meses. E que esse homem havia matado uma mulher brilhante, a Emma. Elas também alegaram que elas estavam sendo perseguidas por serem neurodivergentes. Quê? O que não tinha sido Mencionado até agora, né. Agora tem esse elemento também de que elas são sabe todas sabe essa galera que cada hora que faz uma besteira inventa uma doença diferente? sim, porque agora no TikTok você entra, é tipo: "Sinais de que você tem déficit de atenção", você bate palma no "parabéns a você", é tipo, qualquer coisa agora é sinal de déficit de atenção, de autismo, sinal que você tem autismo, você rói unha, é tipo, calma, né. Então todo mundo quer ser neurodivergente agora pra explicar por que que a gente é meio estranho às vezes. Agora antidepressivo ninguém quer tomar, o dinheiro lá A da terapia? sertralina ninguém quer gastar, né. Ah, a É. terapia, né, fazer o trabalho ali, tomar responsabilidade pela própria doidura, Ir no ninguém quer psiquiatra todo fazer. mês, regular a É, dose, o CID todo mundo quer, a cada um, consequência né. não, o Não, estigma não. Ai é engraçado, gente, a galera usa CID pra ter desculpa pra chegar atrasada em reunião, é isso. "Ai, exato. não sei ter Pra TDAH, eu não não consigo me trabalhar, concentrar na pra não reunião". Ah, é, trabalhar, "Ai, não fiz o é. trabalho, não liguei pra ninguém porque eu tô com déficit de atenção". Uhum, uhum, uhum. Até me perdi. Então, 2 É meu dias déficit de depois atenção. meu déficit de atenção. Hã. 2 dias depois do ataque e gente, se você tem déficit de atenção mesmo, a gente não tá fazendo piada com você, Não, tá. ge A eu Renata fui também eu tem, ela é tenho um doida. diagnóstico, tá, gente, eu tenho um diagnóstico. Não, você tem várias, amiga, eu Eu também. tenho vários, né. Não, o TDAH é um deles, mas eu tenho o diagnóstico de TDAH sim, gente. Eu tô Hã, falando como uma autocrítica para os meus iguais, tá, eu não tô hã. zoando. O que A não gente falta aqui é CID, juntar eu e a Natália, você tem o manual.
Mas a gente tá falando de gente que usa isso como desculpa pra não tomar responsabilidade dos próprios atos, né, gente. Então Sim, sim, não, é exatamente, é é. por isso. E a gente fala como pessoas que têm o diagnóstico, tá, então é só pra quem não nos conhece, tá chegando agora, a gente não está fazendo pouco caso do diagnóstico de ninguém, que como a gente tem às vezes quando você tem e você vê um TikTok de uma pessoa falando algumas coisas, dá um ódio, e aí a gente tá usando esse momento pra extravasar, porque você olha e fala a minha vontade às vezes é comentar: "Amiga, você não tem TDAH, você só quer atenção". É. Você tem déficit de atenção dos outros, né, você tá É, querendo exato, o seu déficit atenção. de atenção alheia. Você tá Não da querendo sua, chamar né. atenção, amada. É isso. Então, assim, então às vezes dá vontade de dar essa patadinha, mas foi só Tá. por isso, a gente sabe pra quem tem que é uma doença que enche muito o saco, é um É um negócio sério, tem que transtorno procurar grave. ajuda, é um É. transtorno, dificulta muito sua vida e, por exemplo, eu preciso de medicação. Como um monte É, de gente que eu conheço que lida com isso também precisa e tá tudo certo, é. mas é Mas isso, é por enfim, isso, a gente tá militamos. mas gente, ó, 2 dias depois do ataque ao Curtis Lind, a polícia de Vallejo contatou a guarda costeira, dizendo que a pessoa que eles tinham procurado nas águas da Baía de São Francisco e dado como morta, Zisla Sota, estava viva, sã e salva, vivendo naquele trailer pelos últimos 6 meses. Ela era a tal mulher loira que frequentava o trailer. Olha o plot twist, gente, é a Paola Bracho ressurgida. Meu Pois é, Deus! gente. E mesmo estando no trailer, ela não foi presa e acusada de nenhum envolvimento no crime naquele momento. Mas ela estava ali dentro quando o cara foi Eu acho que ela não atacado? estava dentro, eu acho que ela Ah, estava entendi. no grupo, mas ela não estava na cena, e por Ah, isso tá, não, que entendi. ela É porque senão eu ia falar: "Gente, qual o tamanho desse trailer, né, pra ela tá é, lá, o maluco atacado com a espada, com a faca e nada é o ela não, ela Santito. não vou me envolver, né". Um outro membro do grupo era um homem trans chamado Michel Zático, ou Zaiko, Zágico. Eu não sei pronunciar esse nome, gente, desculpa, eu acho que é polonês. Ele Não vou cresceu na saber. Pensilvânia e estava ficando cada vez mais preocupado com o sentimento anti-trans que a gente vê crescendo nos Estados Unidos. Infelizmente. A onda conservadora é uma realidade. É. Segundo ele, pessoas trans deveriam se armar e aprender tiro e autodefesa. O que eu entendo de onde ele tá vindo de um lugar de medo, né, ele tá ali Tá. ele tá vendo o sentimento anti-trans crescer e essas todo mundo falar que gente trans tá tentando, né, E essa transicionar é uma seus essa é filhos uma na coisa que escola. não, essa é uma coisa que eu não tenho nem como comentar, porque eu nunca estive nessa posição de medo, então quem É, sou eu pra dizer como ele tem que se sentir ou não, sabe. Então assim, pois é. No dia 31 de dezembro de 2023, os pais do Michel foram assassinados no quarto dele, na casa deles em Chester Heights, uma vizinhança de alto padrão na Pensilvânia. O Michel, e eu tô usando Michel, eles falam muito, Michel seria o nome morto dele, mas eu acredito que ele não tenha mudado, então eu tô usando o nome dele como tá em todos os artigos. Mas ele é um homem trans, ele já transicionou, eu acho que ele só não mudou de nome. é porque Michel é um nome neutro, não é? É Tipo porque Michel Foucault? Michele, né. Ah, eu achei que fosse Michel, tipo Foucault mesmo, Ah, o não, francês, então, sabe? mas então, tá escrito Michel, né, de Michele, mas é porque eu acho que ele ainda não mudou o nome e em todos os artigos, em todos os documentos ainda tá esse nome, então eu tô usando, mas eu tô usando com o pronome "o", porque ele já fez a transição. Tá, entendi, entendi. É, pra mim Ah, era o Michel homem, pra mim era um nome francês. eu tô explicando isso porque em muitos artigos que estão aqui na descrição, as minhas fontes, vocês vão ver como Michel Ah, como com o feminino, antes da com o "e" no transição, final. Tá. com o feminino. Eh, então assim, gente, o Michel é o principal suspeito. Tem naquelas câmeras de segurança da campainha, sabe, da casa, na Ring Camera, eles têm, dá pra ver 2 pessoas entrando na casa e daí alguém fala: "Mom", tipo mãe, "não", Ah. e daí essas pessoas saem, não são vistas mais. Então acredita-se que o Michel e a Ziz.
Só que não temos ainda nenhuma evidência concreta que possa ligá-los aos assassinatos. Eles chegaram a fazer a polícia chegou a fazer uma revista num hotel em que ele estava hospedado com um homem chamado Daniel Blank e com Aziz. Nessa ocasião, a polícia encontrou armas e munição no quarto de hotel deles e prenderam e acusaram Aziz de obstrução de justiça. A mãe da Aziz veio do Alasca para ficar com a filha e pagou a fiança dela, que começou como 500.000, depois foi para 50.000, depois foi para 10.000. Foi meio que um processo lento, onde que ela ficou presa alguns meses e tal, mas ela saiu em fiança. No dia 17 de janeiro desse ano, 2025, o Kurtz Lind, que já tinha sobrevivido a um ataque do grupo, foi novamente atacado. Mas, gente, esse homem não tem um segundo de paz na vida dele. Então, porque o processo, né, ia rolar ainda. Ele ia ter que Ele ia ele ia ter que ser depor. pago, ele ia depor e tudo mais. Dessa vez, ele estava caminhando a um bloco da sua propriedade quando um homem, usando uma máscara, colocou o braço em torno do pescoço dele, o esfaqueou no peito e cortou sua garganta. O Kurtz, que já estava com mais de 80 anos, morreu no hospital 1 hora depois. Ai, gente, que horror. Nossa, e que morte mesquinha, né? Uhum. Dias depois, um homem chamado Maximilian Snyder foi preso em Redding, na Califórnia, acusado do ataque. O Maximilian, né, o Max, também é formado em ciência da computação e filosofia por Oxford. Deu a louca nos programador, né? Os Pois dev é, tá tudo surtado. tecnoanarquistas, É. veganos, trans, nerds, Sith. No dia 19 de janeiro, em Coventry, no estado de Vermont, agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos resolveram parar um veículo com 2 membros do grupo que já estavam sendo monitorados pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Eles foram, essas 2 membros do grupo, elas foram até um hotel em Coventry, próximo da propriedade do Michel. Tá, Porque quando os pais do Michel foram assassinados, ele falou que ele estava na propriedade dele em Coventry, Vermont. tá, Esse é o álibi dele. Inclusive o Daniel Blank, com quem ele estava no hotel, era quem atestou o álibi dele. tá. O que é meio E shade também, né? é. E daí, em janeiro desse ano, então, 2 membros desse grupo vão até Coventry, em Vermont, próximo da propriedade do Michel, e elas se hospedam num hotel. E elas estão, tipo, vestidas com gear mesmo de militar e carregando armas. Meu Deus, Então, os gente. funcionários do hotel avisam a polícia, porque eles ficam com medo. Avisando a polícia começa, não tem, a polícia foi lá, falou com elas, elas falaram: "A gente tá procurando uma propriedade pra comprar aqui em Vermont, por isso que a gente tá aqui". E daí a polícia falou: "Beleza, E não essa posso". roupa? E esse apparel aí? É, e esse look, essa vibe. Só que elas não estavam cometendo nenhum crime, então o que que Justo. aconteceu? Elas não foram presas, mas a polícia ficou com o pé atrás e por isso que elas ficaram sendo monitoradas pelo Departamento de Segurança Interna. Inclusive, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos avisou que uma delas era a Ophelia Bockholt. Era uma cidadã alemã que estava com visto vencido. Essa informação foi desmentida. Ela é alemã, mas ela estava com visto legal, ela estava legal nos Estados Unidos. Mas o que que aconteceu? Elas ficaram sendo monitoradas. A outra menina, né, a outra mulher é a Teresa Youngblood. E no dia 19 de janeiro, então, desse ano, os agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos resolveram parar o carro em que elas estavam, porque esse carro já estava sendo monitorado pelo Departamento de Segurança Interna. E a rodovia onde elas estavam acabava no Canadá. Então eles precisavam verificar o que estava acontecendo, Sim. né? Quando o Coitado do carro Canadá, né? é.
Então, assim, foi aquela coisa, a viatura, né, da patrulha dos agentes da fronteira, sirene, encosta. Quando o carro encostou, a Teresa saiu do veículo já atirando contra os agentes. E a Ofélia também saiu logo em seguida, já, entendeu, pra agressão. Nesse tiroteio com a polícia, porque obviamente que a polícia retalhou. Nesse tiroteio com a polícia, um agente chamado David Christopher Malland e a Ofélia foram mortos. E a Teresa também foi ferida e levada para um hospital local, mas ela sobreviveu e foi presa. As armas utilizadas no ataque foram compradas pelo Michel. Então, ou seja, elas estavam em Vermont, próximo da propriedade do Michel, falando que elas iam comprar uma propriedade, usaram armas que foram compradas por ele num ataque contra a polícia. Então, assim, gente, os ataques em Vallejo, na Pensilvânia e em Vermont vão se ligando, né? Então, assim, gente, os ataques em Vallejo, na Califórnia, na Pensilvânia e em Vermont foram se ligando. Até porque o Max, que tinha sido preso pelo ataque do Kurtz, tinha uma licença de casamento que ele tinha tirado para casar com a Teresa. Então, Gente, que rolo! então dá pra ver, porque a princípio eles não sabiam que esses casos estavam ligados, mas como o Max conhece a Teresa, as armas ligadas a Teresa e a Ofélia, naquela que atacaram os agentes da patrulha, foram compradas pelo Michel, que tá ligado a um crime na Pensilvânia. O Michel foi preso, não preso, o Michel foi visto com a Aziz e com o Daniel. Então eles foram se ligando, né? E todos eles se ligavam a Aziz Lassota, que aparentemente estava presente em todos esses crimes. O Michel, o Daniel e a Aziz foram finalmente presos em Maryland no dia 16 de fevereiro desse Nossa, ano, graças a Deus. quando uma pessoa ligou para a polícia pedindo que eles removessem 3 pessoas suspeitas de sua propriedade que tinham estacionado uma van e pedido para acampar ali por um mês. Quando a polícia chegou, eles encontraram, né, a Michelle, o Daniel e a Aziz e encontrou armas e munição. E porque eles se recusaram a cooperar com a polícia, eles foram presos e acusados de invasão de propriedade privada, obstrução da justiça e posse de arma de fogo em um veículo. Então, gente, hoje, essa gente toda, 7 membros do grupo estão presos ou mortos. Já a Gwen, que tinha tirado a própria vida lá atrás, depois dos protestos, né? O pai dela acredita que ela tá viva e que ela ficou assustada com o que estava acontecendo no grupo ali, com o que a Ziz estava falando e estava fazendo, e que ela simplesmente quis fugir e viver fora do radar dessa gente. Olha, não se for isso mesmo, eu Não vou ser a julgo. última pessoa a julgar. Não julgo, eu também Gente, teria fingido minha própria morte para me livrar dessa gente. Eh, e tem relatos de amigos que encontraram com a Gwen e tem relatos de gente que fala que ela estava no trailer, lá na propriedade do Curtis. Só que a gente não pode a gente não sabe quem tá a falando gente a não sabe. verdade, a gente não sabe o que aconteceu com ela tá, ó, sumida, desaparecida, e sinceramente eu espero que ela fique pra ela parar de entrar em furada com essa gente. E é isso, gente. Por Eu acho que hora, eu nunca me senti tão é velha. isso. Eu também. Eu tô me Por sentindo a Luana hora, Piovani reclamando de como é difícil ser cidadã no Brasil, sabe. Essa foi minha sensação desde que o vídeo começou, quando eu falei lá de eu tentando usar o aplicativo e pensar que no começo desse vídeo meu problema era aprender a usar a máquina do aplicativo da Omo. você lembra que a gente ia gravar esse vídeo na segunda-feira e eu falei: Não, "Re eu não, não comecei dá. a ler um artigo e o negócio é muito pior do que eu estava imaginando, eu preciso parar e ler de novo. Gente, Eu preciso parar, porque eu tive que também ver
Porque teve gente que mudou de novo, teve gente que mudou de nome, teve gente que cometeu crime, teve gente que E fugiu, vários estados diferentes, mora no barco e pula no mar e não pula no fingiu a mar. própria morte, teve gente que desapareceu e voltou, E vai e morar na comunidade lá dos trailer, e aí pega uma katana. Gente, tira uma katana de não sei aonde e, e esfaqueia o olho da pessoa e a pessoa não morre. Gente, então é muita coisa acontecendo. nossa! E está tudo acontecendo agora, gente. E essa história tá longe de acabar, tá? Ainda vai dar muito pano pra manga e a gente vai cobrir os desdobramentos dela aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que Eu vocês amei, é minha nova obsessão. eu espero que vocês aí fiquem ligados para as atualizações que a gente vai trazer. E é isso, gente. Segura essa marimba. E exausta, exausta. E um beijo. E tchau. E tchau. Meu Deu Deus. pra